Olá pessoal, meu nome é Naidson, eu sou estudante do curso de licenciatura em História da Faculdade Batista do Rio de Janeiro e eu gostaria de compartilhar com vocês os aspectos principais do primeiro capítulo de Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, capítulo Características Gerais da Colonização Portuguesa do Brasil, formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Bem, quando nós pensamos em Gilberto Freire, nós pensamos em um escritor extremamente premiado, extremamente relevante para o estudo da história do Brasil. Só para a gente conhecer um pouquinho sobre Gilberto Freire, ele nasceu em Recife em 15 de março de 1900 e ele falece também em Recife em 18 de julho de 1987. Ele foi um polímata, isso significa dizer que ele foi um estudioso não apenas de uma área do conhecimento, mas de diversas áreas. Então ele se dedicou à ensaística da interpretação do Brasil sob ângulos da sociologia, da antropologia, da geografia e história. Ele também foi autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. E é considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Vejam só, então, que Gilberto Freire não é um escritor de pequena importância. Pelo contrário, ele é um homem extremamente relevante para nós entendermos a formação do Brasil e as suas particularidades. Gilberto Freire ele foi o intelectual mais premiado da história do país. Laureado com o Prêmio Raspen, honraria que consagra indivíduos notáveis por contribuições excepcionalmente valiosas para a cultura humana, e com o Prêmio Italiano La Madonnina. Dentre outros prêmios de honrarias, recebeu a Ordem do Império Britânico, o Prêmio Jabuti de Literatura, o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio de Excelência Literária da Academia Paulistana de Letras, Medalhas de Portugal e da Espanha e a Ordem Nacional da Legião de Honra da França. E sagrou-se ainda imortal da Academia Pernambucana de Letras. Veja que Monteiro Lobato fala acerca de Gilberto Freire. O Brasil do futuro não vai ser o que os velhos historiadores disseram e os de hoje repetem. Vai ser o que Gilberto Freire disser. Freire é um dos gênios de paleta mais rica e iluminante que essas terras antárticas ainda produziram. Daí a importância. Nós conhecemos principalmente Casa Grande e Senzala, que é, posso dizer, se não a principal, uma das principais de Gilberto Freire. E eu gostaria de pontuar com vocês aqueles que eu compreendi como os principais aspectos que ele apresenta no primeiro capítulo de Casa Grande e Senzala. Características gerais da colonização portuguesa do Brasil. Formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, por que eles conseguiram um êxito entre os trópicos? Então vejam o que Gilberto Freire fala, página 66. A singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos explica em grande parte o seu passado étnico ou antes cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África, nem intransigente de uma nem de outra, mas das duas. Então ali em Portugal fervilhavam as duas culturas, a cultura europeia e a cultura africana. O que eles encontram lá entre os muçulmanos da África, eles vão encontrar algo parecido aqui no Brasil, principalmente quando nós falamos em relação às mulheres, a beleza das mulheres, a aparência delas, a constituição física. Segundo Gilberto Freire, há características semelhantes
Então, até por isso, quando eles chegam aqui no Brasil, eles não vão ter muito receio de se relacionar com as pessoas daqui, com as mulheres principalmente. Eles eram católicos, mas vamos dizer que católicos um pouco desleixados, se é que eu posso dizer assim, e com todo respeito, tá? Aos católicos. Mas eles não levavam a ferro e fogo a moral como levavam os nortistas, os europeus, principalmente protestantes e outros grupos que eram mais rígidos, eles não se relacionavam com outros povos. Os portugueses não tinham disso. Então, essa predisposição para a colonização híbrida e escravocrata pode ser explicada exatamente por esse contexto, pelo fato de ele já se relacionar com povos da África e está ali entre África e Europa, podemos dizer assim. Além do seu passado, então, muitos africanos, muitos povos africanos formam a nação de Portugal com povos que vêm do norte, com povos que vêm do leste, então, tudo isso vão confluir ali para que a nação portuguesa, que é a primeira da Europa, o primeiro país, seja formado, inclusive semitas. Semitas que, para Gilberto Freire, carregam consigo uma certa facilidade em mudar de um lugar para o outro, que é, por exemplo, um dos aspectos principais que o Gilberto vê nos portugueses, que é a questão da mobilidade. A facilidade de você estar sempre viajando de um lugar para o outro da Terra. Se vocês observarem nesse mapa, vocês vão ver que essa partezinha bege, ela é a parte que os portugueses tiveram contato. Eles estiveram aqui, eles pisaram aqui. Vejam que praticamente o litoral africano inteiro foi colonizado pelos portugueses. Ou se não colonizados, eles estiveram lá. Aqui em locais mais do Oriente, né? Na Ásia, em muitas ilhas por aqui, os portugueses estiveram. Então, essa facilidade que eles tinham de migrar de um lugar para o outro, a mobilidade, foi um dos segredos da vitória portuguesa. Sem ela, não se explicaria ter um Portugal quase sem gente, um pessoalzinho ralo, insignificante em número, sob de quanta epidemia, fome e sobretudo guerra afligiu a península na Idade Média, conseguindo salpicar virilmente do seu resto de sangue, de cultura, populações tão diversas e tão grandes, e a tão grandes distâncias umas das outras. Na Ásia, na África, na América, em numerosas ilhas e arquipélagos. Então os portugueses, eles saem espalhando por aí, pelo mundo afora, o sangue deles, porque eles se moviam para todos os lados. Tá? Se moviam para todos os lados e, além disso, eles não tinham receio de se relacionar com outros povos. Como eu falei, pelo contato que já tinham com os sarracenos, os muçulmanos, eles chegam aqui no Brasil já mais tranquilos com a questão moral, não tinham preconceito nenhum, questões de raças nem nada. E eles chegam aqui no Brasil e eles começam a se relacionar, a casar, a formar família com índios, sem nenhum receio. Isso faz com que a população de portugueses cresça muito. Isso fará com que eles tenham mão de obra, porque era um país pequenininho e que não tinha condição de governar tantos lugares só com o pessoal de Portugal. Então eles precisavam de mais gente. Como que eles conseguiam mais gente? Se relacionando com os povos, com as mulheres dos povos, né, nos quais aos quais eles chegavam. Foi assim que Portugal foi alcançando isso. Então, além da mobilidade, a miscibilidade, nenhum povo colonizador dos modernos excedeu
ou sequer igualou nesse ponto os portugueses. Nenhum povo tinha esse aspecto da miscibilidade como tinham os portugueses. A miscibilidade, mais do que a mobilidade, foi o processo pelo qual os portugueses compensaram-se da deficiência em massa ou volume humano para a colonização em larga escala e sobre áreas extensíssimas. Então, miscibilidade, misturar. Eles se misturavam com outros povos sem nenhum receio. Um outro aspecto, falei de mobilidade, falei de miscibilidade. Agora, em terceiro lugar, a aclimatabilidade. O que é isso? Capacidade de se adaptar ao clima. Nas condições físicas de solo e de temperatura, Portugal é antes África do que Europa. O chamado clima português de Martoni, único na Europa, é um clima aproximado do africano. Estava assim o português predisposto pela sua mesma mesologia ao contato vitorioso com os trópicos. Seu deslocamento para as regiões quentes da América não traria as graves perturbações da adaptação, nem as dificuldades de aclimatação experimentadas pelos colonizadores vindos de países de clima frio. Vejam só, por Portugal estar próximo da África, o clima português era muito parecido com o clima africano. Diferente dos países do norte, como Inglaterra, França, Holanda. Então, esses colonizadores, outros, não são portugueses, tiveram muita dificuldade em se adaptar ao clima tropical. Existem relatos de ingleses que foram para as Bahamas que não prosperaram. Relatos de franceses que estiveram, por exemplo, no Brasil mesmo, mas que se deixaram sua marca foi bem pequena, exatamente por diversas questões, inclusive questões climáticas. Na parte sul do Brasil, que já é um clima subtropical, os alemães tiveram dificuldade em se adaptar. Os portugueses já não tinham essa dificuldade, exatamente porque o clima português é próximo do clima tropical. Tá? Portugal está aqui. Então vejam que o clima do norte da África é próximo, ou parecidíssimo, se não igual ao clima português. Por isso eles tiveram maior facilidade em se adaptar ao clima aqui nos trópicos. Tá? Por isso. Agora, um ponto que não é tão positivo é o fato de o clima ser desse jeito, eles terem dificuldade com a plantação, coisas que os ingleses não tiveram lá nos Estados Unidos, por conta da temperatura, que era mais ideal, né, para a plantação. Então eles vão conseguir êxito aqui, vão conseguir, mas demorado. Até por isso recebem críticas. O pessoal fala, olha, não foram tão bons porque demoraram muito tempo para prosperar. Os ingleses não, os ingleses conseguiram rápido, mas não se leva em conta o clima, que lá na América, lá no norte, na América do Norte, o clima era muito mais próximo do clima europeu, a temperatura média era cerca de 13,5 graus Celsius, que era, segundo Gilberto Freire, o ideal para o que se plantava na Europa. Então, tem esse detalhe. Embora mais aproximado, o português que qualquer outro colonizador europeu da América, do clima e das condições tropicais, foi ainda assim uma rude mudança que ele sofreu transportando-se ao Brasil. Dentro das novas circunstâncias de vida física, comprometeu-se a sua vida econômica e social. Por quê? Porque aqui eles não conseguiam plantar o que eles plantavam na Europa. Não conseguiam plantar o que eles plantavam em Portugal. Apesar de o clima ser parecido, houve dificuldade para a plantação. Então, eles tiveram que mudar bastante. Eles tiveram que se adaptar. Ele teve de mudar quase radicalmente seu sistema de alimentação, cuja base se deslocou com sensível déficit do trigo para a mandioca. Os paulistas eles se tornam mais saudáveis que outras regiões do Brasil, exatamente porque eles conseguiram
certa medida, cultivar o trigo, coisa que em outros lugares não era possível. Eles passam, então, a usar o que? A mandioca. Não pode fazer farinha de trigo. O que vai fazer? Farinha de mandioca. E o seu sistema de lavoura, que as condições químicas e físicas do solo, tanto quanto a temperatura ou clima, não permitiram fosse o mesmo doce trabalho das terras portuguesas. Vejam só. O que eles enfrentaram aqui, principalmente para cultivar, para a lavoura, era muito distinto do que tinham lá na Europa. Precisaram se adaptar. Se é certo que nos países de clima quente, o homem pode viver sem esforço da abundância de produtos espontâneos, veja o que ele está dizendo aqui. Se é certo que em países de clima quente o homem pode viver, olha, tem plantas aqui que dão espontaneamente. Bananeira, pé de manga e tantas outras plantas ou árvores que dão frutos espontaneamente. Isso é verdade que existe. Por outro lado, a gente não pode esquecer que igualmente exuberantes, assim como essas plantas crescem naturalmente, eu posso comer delas, viver delas. Igualmente exuberantes são, nesses países, as formas perniciosas de vida vegetal e animal, inimigas de toda a cultura agrícola organizada e de todo o trabalho regular e sistemático. Uma coisa é eu ter uma planta ali, um pé de manga, por exemplo, e eu me alimentar dele. Ele cresce naturalmente, eu me alimento dele. Outra coisa é eu plantar, é eu fazer uma lavoura e essa lavoura prosperar. Exatamente por conta da quantidade de pragas, que era muito grande. Hoje é diferente porque hoje existem os agrotóxicos que ajudam a combater as pragas. Mas naquela época, 1500, isso não existia. Geladeira? Não existia geladeira para preservar alimento. Então eles tinham muita dificuldade com a alimentação. Eles precisaram se adaptar. Isso gera uma série de consequências na sua biologia, na sua formação física. A falta de vitaminas que eram necessárias para que as pessoas crescessem fortes, pudessem trabalhar e por aí vai. Tá? Então, vejam que não era um mar de rosas, como muitos pintam. Não era um paraíso o Brasil, quando eles chegaram aqui, exatamente por conta dessa complexidade que havia na questão da alimentação. Então, nós podemos dizer que os portugueses, eles são pioneiros, de certo modo, porque aqui no Brasil eles vão criar aquilo que vai ser conhecido como a colônia de plantação. Eles não vieram aqui para o Brasil e simplesmente pegaram as riquezas do Brasil e levaram embora, como muitas vezes é apresentado, certo? Mas eles não chegavam aqui, pegavam o ouro e iam embora. Eles não chegavam aqui, pegavam o âmbar e iam embora. As riquezas minerais ou quaisquer outras que existissem aqui no Brasil. Eles vão desenvolver aqui no Brasil a colônia de plantação. E isso muda muito, porque para isso os colonos precisavam morar aqui, eles precisavam viver aqui. Para que a cultura agrícola se desenvolvesse, o homem português precisava estar aqui. Então, eles não vinham aqui, exploravam e iam embora, não. Eles precisavam estar aqui. Precisavam de gerar riqueza aqui. Eles passam a gerar riquezas aqui, não só levar riquezas, mas a gerar riquezas aqui. Então, no Brasil iniciaram os portugueses a colonização em larga escala dos trópicos por uma técnica econômica e por uma política social inteiramente novas. Qual era a técnica econômica? A utilização e o desenvolvimento de riqueza vegetal pelo capital e pelo esforço particular. Agora vejam, é pelo esforço particular. O Estado não está bancando isso aqui. O Estado não está bancando. O Estado está preocupado lá em Portugal, está preocupado com questões diplomáticas, não estavam nem aí o que estava acontecendo aqui. Eram pessoas
indivíduos, família, particulares que investiam seus recursos, que desenvolviam isso. Então, a agricultura, a sesmaria, a grande lavoura escravocrata, essa é a técnica econômica. A política social é o aproveitamento da gente nativa, principalmente da mulher. Não só como instrumento de trabalho, mas como elemento de formação da família. Então, as mulheres, as índias eram utilizadas, os índios eram utilizados para o trabalho. É verdade isso. E antes de africana, a escravidão aqui os indígenas foram escravizados. Mas, tem um detalhe, não era só para o trabalho que eles usavam os índios. Ao se relacionarem com as indígenas, com as mulheres indígenas, eles geravam filhos, com isso geravam força de trabalho. E assim foi se desenvolvendo a sociedade brasileira. Homens como Duarte Coelho e Martim Afonso, eles vêm para cá exatamente com esse propósito, desenvolver a cultura agrícola. E na capitania de Pernambuco e na capitania de São Vicente, capitania de Pernambuco, que era dirigida, vamos assim dizer, por Duarte Coelho, e a de São Vicente por Martim Afonso de Souza, são as capitanias que irão prosperar. As outras 13 que existiam aqui no Brasil não foram muito para frente. Essas duas prosperaram exatamente por conta da capacidade que esses homens tinham e também de uma série de outras influências, claro. Mas esses dois são os que irão obter êxito no desenvolvimento das suas capitanias. Esses são os brasões, vocês veem aí dos lados, os brasões que eles recebiam. Porque os chefes dessas capitanias, eles precisavam proteger, inclusive militarmente, de invasores, de rebeliões, e por aí vai. Então, eles recebiam do rei de Portugal esses brasões. Outro aspecto, a coragem dos portugueses. Como Payne salienta na sua History of European Colonies, os portugueses colonizadores do Brasil foram os primeiros europeus a verdadeiramente se estabelecerem em colônias, vendendo para esse fim quanto possuíam em seu país de origem e transportando-se com a família e cabedais para os trópicos. Vejam que eles eram desapegados, eles vendiam tudo que tinham lá e eles vinham para o Brasil. Para quê? Para tentar a vida aqui, em busca de algo novo. E eles vinham. Imagine você, lá em pleno século XVI, entrar num navio e atravessar o oceano. Como que essas viagens muitas vezes eram perigosas. Muitas vezes, inclusive, nessas grandes navegações, nós podemos dizer, os portugueses morriam, e até por isso que tem o poema de Fernando Pessoa que fala: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E vem a questão, será que valeu a pena? Ele fala, sempre vale a pena quando a alma não é pequena. Então, os portugueses, eles tinham como característica a coragem. Eles deixavam tudo para trás e eles vinham. A família, então, é o que vai se tornar, nós podemos dizer, a principal instituição dessa época. Que foi a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado, nem nenhuma companhia de comércio. É desde o século XVI o grande fator colonizador no Brasil. A unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala fazendas, compra escravos, bois, ferramentas. A força social que desdobra em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Vejam aí quanto que a família foi importante. Porque era com o capital das famílias que tudo aqui era financiado.
O Estado não colocava a mão. Era do dinheiro deles. Era o indivíduo lá com a sua família que vendia o que tinha e vinha para cá. Um aspecto importante também dessa colonização são aqueles que são chamados de degradados. Muitos escritores falam que para o Brasil foram mandados ou mandadas pessoas da pior espécie, criminosos os mais terríveis. Gilberto Freire, ele pensa um pouco diferente. Ele admite que, sim, pessoas que cometeram crimes que não são crimes pesados foram enviados para o Brasil, inclusive com uma intenção genésica, né, de gerar mais portugueses, de se relacionar para gerar mais gente. Principalmente pessoas que tinham algum tipo de excesso na sua vida sexual. Eles acreditavam que e o Estado fazia isso de propósito mesmo, mandavam pessoas para cá para que aumentasse a população. Esse tipo de pessoas para cá, para que aumentasse a população de portugueses. Então, é possível que se degradassem de propósito para o Brasil, visando ao interesse genético ou de povoamento, indivíduos que sabemos terem sido para cá expatriados por irregularidades ou excessos na sua vida sexual, por abraçar e beijar, por usar de feitiçaria para querer bem ou mal, por bestialidade, molice ou cobiça. Então, segundo Gilberto Freire, a pena, veja que interessante, para criminosos era um pouco estranha lá em Portugal. Para vocês entenderem ou terem noção da coisa, a pessoa que assassinava a outra poderia pagar a pena com uma galinha. Então ele entregava uma galinha lá, ia se acoitar lá num coito de homicidados e se isolava, e com isso nada mais acontecia. Já a pessoa que negasse que Deus existe ou que falasse mal contra Deus, essa pessoa ela era tida como um criminoso da pior espécie. E muitas delas expatriadas aqui para o Brasil. Então, para Gilberto Freire, sim, muitos degradados vieram para o Brasil, mas não esse tipo de degradado que muitas vezes se pensa, criminosos da pior espécie. Não, eram criminosos sim, mas desses crimes mais leves e que serviram para o interesse de procriação. Era esse tipo de pessoa que vinha para cá, e não os piores. Até porque os piores criminosos, existem relatos e registros de que os lugares mais distantes, mais isolados, que tinham menos população, eram os lugares que disputavam essa gente da pior espécie. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a vida agrícola agora. Estabelecido nas ilhas do Atlântico, diz Manuel Bonfim, do colono português, e não encontrando aí outra forma de atividade, nem possibilidade de fortuna senão a exploração estável agrícola, o povoamento regular assim procedeu e mostrou, antes de qualquer outro povo da Europa medieval, ser excelente povoador, porque juntava as qualidades de pioneiro às de formador de vida agrícola irregular em terras novas. Então, não vendo outra maneira de se construir riqueza, os portugueses decidem então a investir na agricultura. Uma sociedade rural ou semi-rural. Aqui, a maior parte da população vive no campo, trabalhando no campo. A família vivia a maior parte no campo, não na cidade. E aí entra um aspecto que eu achei muito interessante, que é a importância dos rios.
Muito deve o Brasil agrário aos rios menores, porém mais regulares, onde eles docemente se prestaram a moer as canas, a alagar as várzeas, a enverdecer os canaviais, a transportar o açúcar, a madeira e mais tarde o café, a servir aos interesses e às necessidades de populações fixas, humanas e animais, instaladas às suas margens. Aí a grande lavoura floresceu, a agricultura latifundiária prosperou, a pecuária alastrou-se. Agora vejam que são os rios pequenos, não são os grandes, porque os grandes eram muito inconstantes. Então, é tempo de chuva, os rios enchiam, os grandes, digo. Alagavam tudo, levavam animais, matavam pessoas, as plantações, acabavam com as plantações. Outra época, baixava. Período de seca, baixava bastante. Então, os rios grandes eram muito inconstantes. Os rios grandes eram utilizados principalmente pelos bandeirantes e pelos jesuítas, que precisavam entrar Brasil adentro. Eram desbravadores. O rio pequeno era o rio do fazendeiro, era o rio do senhor de engenho, era o rio do escravo, onde se comercializava por meio desses rios. Os rios pequenos foram os que proporcionaram essa sociedade agrária. Foi onde se estabeleceram os engenhos, certo? Então, os rios pequenos são importantes. Vejam o que diz Alberto Rangel sobre o rio Paraíba do Sul. Então, do Paraíba, escreveu Alberto Rangel que pelo tempo do braço escravo foi o rio paradisíaco, Eufrates das senzalas, com Taubaté por metrópole. O rio Paraíba é, dentre os muitos rios pequenos, um dos mais importantes, que serviu para que, na época, os escravos pudessem ir de um lugar para o outro, transportando mercadorias, transportando diversos produtos. Os rios pequenos. Que interessante. Os bandeirantes. O bandeirante, particularmente, torna-se, desde os fins do século XVI, um fundador de subcolônias. Ainda não é dono da terra em que nasceu, mas simples colonial, e já se faz de senhor das alheias, em um imperialismo que tanto tem de ousado quanto de precoce. Com bandeirante, o Brasil autocoloniza-se. É o bandeirante que vai entrar desbravando o Brasil em busca de novas terras, novas riquezas, e vai se servir dos rios grandes, enfrentando as quedas d'água e por aí vai. São os desbravadores do Brasil. E ao lado deles, ou nem tão ao lado assim, mas utilizando do mesmo meio, os jesuítas. E aqui nós começamos a falar de um aspecto muito importante da formação do Brasil, que é o catolicismo. Tá? Estavam os padres da Companhia de Jesus, SJ aqui, significa Companhia de Jesus, em toda parte. Moviam-se de um extremo ao outro do vasto território colonial. Estabeleciam permanente contato entre os focos esporádicos de colonização, através da língua geral. E língua geral aqui era provavelmente a língua que era falada aqui no Brasil pelos indígenas. Então, ou algo parecido, entre os vários grupos aborígenes. Sua mobilidade, como a dos paulistas, e aí paulistas, entenda-se, bandeirante, se por um lado chegou a ser perigosamente dispersiva, por outro lado, foi salutar e construtora, tendendo para aquele unionismo em que o professor João Ribeiro surpreendeu uma das grandes forças sociais da nossa história. Daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico. O catolicismo foi realmente o cimento da nossa humanidade. Então vejam como o catolicismo aqui se torna
aquele que vai garantir a união desses povos que já estão espalhados, ou que estão espalhados por todo o território brasileiro. Os jesuítas, eles tiveram um papel educacional muito importante, muito relevante. E é por conta deles, é muito em função deles que o Brasil se torna um país católico. Até hoje nós temos a herança católica. O Brasil é um país de herança católica muito em função dos jesuítas. Voltando àquele ponto da alimentação, aqui a gente precisa entender algo que talvez a maioria de nós nunca pensou, tá? Então veja o que Gilberto Freire fala na página 95, Casa Grande Senzala, essa edição que vocês estão vendo aqui, da Editora Global. Ele diz assim: é ilusão supor-se a sociedade colonial, na sua maioria, uma sociedade de gente bem alimentada. Ou seja, eu não posso pensar na população brasileira toda uma população bem alimentada. A maioria dessa população não era. Quanto à quantidade, eram, no em geral, os extremos. Vejam que interessante. Os brancos das casas grandes e os negros das senzalas. Os grandes proprietários de terras e os pretos, seus escravos. Estes, porque precisavam de comida que desse para os fazer suportar o duro trabalho da bagaceira. Então vejam aqui. Segundo Gilberto Freire, os mais bem alimentados, ainda que nem, mesmo esses que são mais bem alimentados, ainda que essas pessoas não tivessem uma alimentação excelente, os mais bem alimentados eram os brancos das casas grandes e os negros das senzalas. Na maioria das vezes, nós pensamos que os negros sofriam com a alimentação. Eu não estou dizendo que não sofriam, mas, de modo geral, os negros das senzalas, eles eram bem mais alimentados, por exemplo, que o colono comum. Você tinha portugueses lá que não eram um grande senhor, que era a maioria da população, se não me engano, 6 milhões de pessoas desse tipo, que ele não era nem escravo e nem também senhor. Esse pessoal que está aí no intermediário era o pessoal que mais sofria com a falta de alimentação. Tá? E os negros, eles precisavam ser bem alimentados para que pudessem trabalhar. Se eles não fossem bem alimentados, eles não conseguiriam trabalhar. Então, o trabalho não seria feito, o senhor de engenho não teria o seu produto. Agora, mais uma vez, isso não significa dizer também que todo senhor de engenho vivia bem, tá? Porque não vivia. Por exemplo, tinham filhas de senhores de engenho que não podiam ir a festas porque não tinham roupas. O fidalgo, montado a cavalo, todo bem trajado e tudo mais, quando chegava em casa, estava lá muitas vezes com o pé descalço, com muito poucas roupas, exatamente pela escassez de roupas. Então, não era uma vida fácil. A mulher bem trajada, cheia de joias na igreja, em casa, usava a roupa mais simples. Exatamente porque não era fácil. Então, o Gilberto Freire vai atribuir a essa falta de boa alimentação muitos dos problemas que depois a população vai enfrentar. Então vejam só o que ele diz na página 96. De modo que, admitida a influência da dieta sobre o desenvolvimento físico e econômico das populações, temos que reconhecer ter sido o regime alimentar brasileiro, dentro da organização agrária e escravocrata, que em grande parte presidiu a nossa formação, dos mais deficientes, mais instáveis. Por ele, possivelmente, se explicarão importantes diferenças somáticas e psíquicas entre o europeu e o brasileiro.
atribuídas exclusivamente à miscigenação e ao clima. Vejam só, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, muitas pessoas dizem que a capacidade somática psíquica do europeu é superior à do brasileiro, ou era nessa época, por conta da miscigenação, ou por conta do clima. O Gilberto Freire, ele vai colocar a culpa mais na alimentação do que no clima e na miscigenação. Agora, com isso, ele não está dizendo que essas outras tiveram, ou melhor, que o clima não teve influência nos muitos problemas que a sociedade teve depois. Problemas de saúde e tudo mais. E de desenvolvimento também. Miscigenação, porque miscigenação para Gilberto Freire foi uma das principais coisas que aconteceu aqui no Brasil. Então, clima, claro, porque o clima vai influenciar na alimentação, obviamente. Se eu não tenho um bom clima para plantar, um clima adequado, então eu não vou ter o alimento que eu preciso para adquirir as vitaminas necessárias. Um dos grandes problemas para que não se tivesse uma boa alimentação era a monocultura. Ou seja, vamos plantar uma coisa só. E aí fazia isso numa extensão de terra enorme. Só aquela plantação. Não tinha muita variedade. Podemos dizer que não tinha variedade de plantas que pudessem ser cultivadas para a alimentação. Na formação da nossa sociedade, o mau regime alimentar decorrente da monocultura, por um lado, e por outro, a inadaptação ao clima agiu sobre o desenvolvimento físico e sobre a eficiência econômica do brasileiro, no mesmo mau sentido do clima deprimente e do solo quimicamente pobre. Então você tinha uma união de coisas. Você tinha o solo que era pobre quimicamente, existia a questão climática também, a inadaptação ao clima. E aí, acima de tudo, você tem a monocultura. Ou seja, se planta uma coisa só. E aí, como eu falei dos paulistas no início, os paulistas, em certa medida, cultivaram o trigo. E por isso, eles adquiriram variedades de alimento. Então vejam só, como eu disse anteriormente, os próprios senhores de engenho de Pernambuco e Bahia nutriam-se deficientemente. Carne de boi má e só uma vez ou outra. Os frutos, poucos e bichados. Os legumes raros. A abundância ou excelência de víveres que se surpreendesse, vejam só, seriam por exceção. Se alguma vez tivesse muito alimento, isso era uma exceção. E não geral entre aqueles proprietários. Então, até senhores de engenho se alimentavam muito mal à época. Quem romantiza esse período, talvez peque nesse sentido, que as coisas não eram muito fáceis. Por mais esquisito que pareça, faltavam à mesa da nossa aristocracia colonial legumes frescos, carne verde e leite. Daí, certamente, muitas das doenças do aparelho digestivo, comuns na época e por muito doutor Caturra atribuídas aos maus ares. Então, as doenças que eram atribuídas aos maus ares, por muitos, na verdade era a falta desses alimentos, a falta desses nutrientes. E isso acabava causando doenças no aparelho digestivo e tantas outras. E aí tem um outro detalhe, que é você isolar a pecuária da monocultura. Né? Se vocês observarem, vocês vão ver que a cana-de-açúcar, que era a principal plantação que existia, está no litoral. E a parte que tinha a pecuária já está mais para o interior. Então, essa distância
tornava muito difícil que as pessoas do litoral se alimentassem de carne de boi, por exemplo. Isso era muito raro. Não tinham animais para que eles pudessem se alimentar. Tudo isso contribuiu. Pelo antagonismo que cedo se definiu no Brasil entre a grande lavoura, ou melhor, a monocultura absorvente do litoral e a pecuária, por sua vez exclusivista dos sertões, uma se afastando da outra quanto possível, viu-se a população agrícola, mesmo a rica, a opulenta, senhora de léguas de terra, privada do suprimento regular e constante de alimentos frescos. Vejam os desafios que a sociedade brasileira na época colonial enfrentou. Agora sobre a formação do brasileiro, que é um aspecto relevante também em Gilberto Freire. Cremos poder se afirmar que na formação do brasileiro, considerada sob o ponto de vista da nutrição, a influência mais salutar tem sido a do africano, que é através dos valiosos alimentos, principalmente vegetais, que por seu intermédio vieram da África, que é através do seu regime alimentar, mais equilibrado do que o do branco, pelo menos aqui durante a escravidão. Então, ele diz aqui que a influência do africano foi muito grande, exatamente por conta da variedade de alimentos que eles trouxeram da África, pela variedade de alimentos que tornou os africanos pessoas fortes. Mesmo na senzala, mesmo nos engenhos onde eles trabalhavam, aqui as pessoas falam que eles comiam, e dizem até que a feijoada foi criada nessa época porque precisava misturar o feijão com toucinho e tudo mais, mas muitos dizem que era a melhor refeição para o tipo de trabalho deles. Então, o alimento que eles ingeriam, que os colonos comuns não tinham acesso, foi, de certa maneira, o que tornou os africanos pessoas fortes. E a descendência deles depois também. Então, os escravos negros gozaram sobre os caboclos e brancarões livres da vantagem de condições de vida antes conservadoras que desprestigiadoras da sua eugenia. Puderam resistir melhor às influências patogênicas, sociais e do meio físico e perpetuar-se assim descendências mais sadias e mais vigorosas. Pelo fato de eles terem uma alimentação regular, claro que ainda que não fosse uma ótima alimentação, mas isso ajudou os africanos a superarem, por exemplo, deficiências no corpo, por exemplo, por falta de vitaminas, que eram mais comuns em caboclos, descendentes de brancos com índios, e também da pessoa livre, do colono livre lá, que não tinha acesso a essa alimentação. Inclusive, Gilberto Freire cita que naquela época a descendência mais famosa eram exatamente dos negros, ou daqueles da união do negro com outra raça, por assim dizer. E ele aponta isso, Gilberto Freire aponta isso exatamente para mostrar que a miscigenação ela não foi um problema. Inclusive tem até uma crítica que ele faz ao Euclides da Cunha, porque muitos negros eles fogem do litoral, eles fogem dos engenhos e eles vão para o interior. E nessa ida para o interior, os negros, como não encontravam mulheres negras, eles raptavam índias. E eles formavam famílias com as índias. Há, sim, uma intersecção entre essas duas raças, entre o indígena e entre o negro, nos sertões também. E é uma crítica ao Euclides da Cunha, que Euclides ele diz que o sertanejo era mais resistente exatamente porque não tinha o contato com os negros. Mas Gilberto Freire fala que não, pelo contrário,
é o fato de essas três raças já terem entrado em contato que tornou o sertanejo uma pessoa resistente. Tá? E aí entra um outro aspecto, que é a questão da sífilis. O problema é que muitas pessoas apontam que vem da miscigenação, na verdade, é muito em função da sífilis. Muito em função da sífilis. Porque as doenças entravam aqui no Brasil sem nenhum problema. As doenças vieram com os europeus, as doenças vieram com muitos africanos. Porque para entrar no Brasil você só precisava ser católico. Você pode ser de qualquer país. Se você fosse católico, você tinha liberdade de entrar aqui no Brasil. Então, não se perguntava se tinha doença. Não se queria saber se a pessoa no passado ou de alguma maneira estava passando ou enfrentando ali uma doença, trazia consigo uma doença, não. Se soubesse rezar Ave Maria, se soubesse fazer o sinal pela Santa Cruz, o Eu Creio em Deus Pai, se você se denominava um católico, você entrava aqui no Brasil. E eu quero dizer com isso que muitas doenças entraram tranquilamente, e uma delas foi a sífilis. Então, a vantagem da miscigenação correspondeu no Brasil à desvantagem da civilização. Começaram juntas a formar o brasileiro, talvez o tipo ideal do homem moderno para os trópicos, europeu com sangue negro ou índio a avivar-lhe a energia, outra a deformá-la. Então, enquanto a miscigenação ela é responsável por formar talvez o tipo ideal do homem moderno para os trópicos, a sífilis veio para deformá-lo. Daí certa confusão de responsabilidades, atribuindo muitos à miscigenação, o que tem sido obra principalmente da civilização. Responsabilizando-se a raça negra ou a ameríndia ou mesmo a portuguesa, cada uma das quais, pura ou sem cruzamento, está cansada de produzir exemplares admiráveis de beleza e de robustez física. Pelo feio e pelo bisonho das nossas populações mestiças mais afetadas de sífilis ou mais roídas de verminoses. Vejam que é interessante. Tem uma frase clássica do Gilberto Freire na qual ele diz assim: dizem que a civilização e a civilização andam juntas. No Brasil, o que parece é que o Brasil ele foi civilizado antes de ser civilizado. A miscigenação, para Gilberto Freire, foi um dos maiores e principais acontecimentos no Brasil. Positivos, não negativos. Problema que muitos dizem que advém da miscigenação, na verdade, é por culpa da civilização. Esse primeiro capítulo, ele termina exatamente aqui, mostrando como o Brasil ele é uma nação formada de antagonismos. O Brasil é o país do índio, do negro e do branco e do índio, do senhor e do escravo, acima de tudo, da senzala, da casa grande. O Brasil é esse país de antagonismos. E eu queria terminar dizendo o seguinte: o Brasil é extremamente complexo desde suas origens. Isso de modo algum significa uma desvantagem. Pelo contrário, é a demonstração de um povo singular, fruto de vários povos que, ao unirem-se, formam uma amálgama de resiliências que o ajuda a superar suas dificuldades e aparentes divisões apresentadas pela sociedade atual. Então, essa união de diversos povos
é o que torna o Brasil esse país singular. Que na verdade, ao invés de ser um problema, talvez seja a solução para aquilo que nós enfrentamos hoje ou para aquilo que a sociedade apresenta como sendo algo que precisa ser colocado em pauta. O Brasil é um país miscigenado, o Brasil é um país misturado e essa é provavelmente o grande acontecimento do Brasil. Até uma próxima.